Vamos agora para os assuntos que movimentaram a política, não só no nosso estado, mas também em nosso país. Felipe Egito já está aqui comigo. Boa noite. Boa noite, Rafa. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Gosto quando você vem, viu? Obrigado. Olha só, não tem como a gente não começar falando disso. Vamos falar sobre o evento de domingo pró-Lula, né, que aconteceu em Monteiro. Algumas fotos revelam aí muita gente, outras que o evento foi um fiasco. E aí? Exatamente. Então, assim, teoricamente seria um pró-transposição, SOS transposição, mas que se mostrou ali uma fragilidade dentro desse aspecto político, não só da Paraíba, mas também a nível nacional. Um PT já um pouco enfraquecido com tudo que vem, mas em contrapartida nós vemos ainda um público, um eleitorado muito fiel ainda do partido. Não tanto quanto na inauguração do canal, mas ainda um público relativamente fiel. Será que a Haddad saiu daqui satisfeito? Eu penso que não, né? Porque se nós compararmos ao que foi na época da inauguração mesmo do canal, é um público... Diferença grande, né? Uma diferença gritante. Mas comparando, né, Lula, que é a estrela do PT, ela mesmo preso nunca deixou de brilhar, não tem como, ele não estava presente. Falando nisso, há especulação de que ele sai em setembro, é isso? Isso, porque ele cumpriria já, né, a quantidade de pena necessária para poder responder já em liberdade, o restinho da pena. E aí fica a critério do juiz, dos desembargadores lá do TRF4, de darem ou não essa liberdade para ele já a partir de setembro. Mas legalmente ele teria já esse direito. Egito, entre os ausentes, no caso do domingo lá, uma pessoa que foi, né, notada que não estava presente, Ricardo estava sozinho, né? Isso. O governador não se fez presente. Não se fez presente. Então, isso, né, é um assunto também que nós não podemos nos furtar de falar, foi exatamente essa ausência lá do governador João Azevedo. Isso, para nós, que já vem sendo, né, nos bastidores, um burburinho sobre essa instabilidade dentro do PSB, foi na verdade uma amostra ali de que realmente o partido tá rachado. O governador e o ex-governador, que foi seu mentor político, não estarem juntos ali naquele mega evento organizado por Ricardo Coutinho, então mostra essa fragilidade. Não só isso, mas também o que mostrou já essas rusgas que vêm ocorrendo lá no Jardim dos Girassóis, né, foi a retirada de Edivaldo Rosas da liderança do PSB aqui. Então já está claro, pelo menos para nós que vamos analisando um pouco esse contexto político, que o PSB está rachado. Antes se especulava de que poderia até ser estratégia, mas aí passando os limites, né? Isso. Pensou-se no início que fosse uma estratégia política deles, mas se for uma estratégia, tá enganando todo mundo, viu? Porque a coisa tá bem pesada aí. O João Azevedo ele já deu uma alfinetada no Ricardo Coutinho falando da OS, dizendo que com essa nova OS administrando o Hospital de Trauma, que seria uma economia de 3,7 milhões por mês para o Estado. Então isso é uma alfinetada dentro daquela situação da Operação Calvário que vem se desenrolando. Então isso aí são cenas que o futuro vai dizer. E algumas pessoas já estão especulando que isso pode gerar uma guinada aí, talvez, à direita do atual governador, o João Azevedo. Vamos aguardar os próximos capítulos, até porque ano que vem tem eleição, não é isso? Exatamente. E falando dentro desse contexto de eleição do ano que vem, a nível nacional, a lei orçamentária do ano que vem está sendo votada e houve um provável, né, desinforme ali do governo em que reajustaria em 48% o fundo eleitoral, que nas eleições de 2018 foram em torno de 1,7 bilhão e pularia para mais de 2 bilhões e meio de reais. E aí o governo alegou, disse que foi um erro, que na verdade ia para pouco mais de 1,8 bilhão, e os partidos que já estavam contando com esse dinheiro extra ficaram já estão tentando burlar, criar outros mecanismos dentro da lei orçamentária para poder acrescentar esse valor que eles já ficaram esperando, porque tinha sido inicialmente o que o governo tinha proposto. Isso é muito revoltante, até porque o nosso país tem mais de 13 milhões
de desempregados. E detalhe, mais de 40% desse percentual são pessoas que procuram há mais de 2 anos. Pois Imaginei. E não só isso, nós estamos num período de corte de gastos. Isso. Nós vemos aí as universidades, bolsas de pós-graduação sendo cortadas. E isso é um tapa na cara da sociedade. Infelizmente é isso que está acontecendo. E, Rafael, para concluir aqui, eu tinha até pensado, não, nessa semana o nosso presidente ia passar incólume aqui os nossos comentários. Não tem pérola. Não. Infelizmente, hoje ele soltou uma. Hoje ele soltou uma. Eu acho que ele fez, eu vou brindar os comentários políticos. Ou seja, no caso, foi ontem, terça-feira. Isso. E aí ele falou que a família era nota 10 durante o período que os militares estavam no poder, que o amor ao próximo e a economia eram nota 10. Eu penso que esse nosso presidente, ele não conhece muito da nossa história para falar uma coisa dessa. Economia? Economia e amor ao próximo dentro de torturas. É difícil de falar sobre isso. É de acreditar, né? Egito, muito obrigada, viu, pela sua participação. É muito bom ter você aqui conosco. Até semana que vem. Até semana que vem.